Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de Ciência das Religiões, nós vamos falar um pouco sobre a gula. Vai na atividade um texto falando a respeito e uma atividade com 6 questões para vocês responderem. Tudo bem tranquilo para vocês fazerem, certo? Nada difícil, fácil. No textozinho fala no início, mas o que é gula? Este pecado trata de quem come e bebe demais, mesmo que já satisfeito pelo simples prazer. Está relacionado ao egoísmo, pois a pessoa não se contenta com o que tem, quer sempre mais. Mas você deve se perguntar, o que tem de tão ruim em comer um pouco mais de vez em quando? Por que a gula faz parte dos 7 pecados capitais? Eu não sei se vocês já prestaram atenção que a gente vem numa sequência falando desses 7 pecados capitais, né? Independente de religião, certo? Porque assim, os 7 pecados capitais mesmo, ele tá dentro da doutrina católica. Mas, independente da religião, se a sua religião não é a católica, mas você é interessante conhecer cada um deles. Não pelo fato dos 7 pecados, mas pelo fato do que cada um traz em si, cada aprendizado que você pode ter a respeito de cada um deles, certo? Porque são sentimentos, por muitas vezes, ruins e muito comuns no nosso dia a dia, que a gente vê muito, tá dentro do nosso cotidiano. Então, é importante a gente conhecer um pouco mais a respeito, sem levar em consideração questões religiosas, né? Às vezes aparece uma coisa ou outra religiosa, mas sem focar numa determinada religião, até porque eu sei da diversidade de religiões que existe dentro das salas de aula, então eu busco sempre manter esse respeito na religião de cada um de vocês. Mas esse assunto eu achei interessante trazer para vocês, para a gente poder conhecer um pouquinho sobre esses sentimentos e aprender a lidar com eles quando eles chegarem até nós, né? Porque chega. A gente pode evitar, mas vai chegar um momento que a gente a inveja vai bater na porta, a soberba, a ira. Então, assim, sempre vai acontecer. Então, a gente estudando, falando um pouco a respeito, esclarecendo dúvidas, a gente vai saber lidar com essas situações mais fáceis. E a que a gente tem, que eu trouxe hoje, foi sobre a gula, né? A gula, eu acredito que ela tá na vida de 90% das pessoas. Pelo menos um momento na sua vida você cometeu o pecado da gula, ou você cometeu o excesso da gula, né? Vou tentar evitar não falar muito o nome pecado, né? Porque a gula, ela não quer dizer que todo gordinho é guloso, não. E nem todo guloso é gordinho, certo? Então, assim, não é porque uma pessoa é gordinha que ela é gulosa. Não, ela pode ser gordinha por outros motivos que a gente desconhece. E do mesmo jeito que um magrinho pode ser guloso. Então, isso aí não tem como se rotular, certo? A gente vê, às vezes acontece, mas não se rotula porque não é uma coisa que é realmente característico. Então, assim, não é um sentimento legal. A gente às vezes fala brincando, guloso e tal, mas levando ele ao pé da letra, a gente vê que não é muito legal. Por quê? Fala aí no texto, né? Está relacionado ao egoísmo, pois a pessoa não se contenta com o que tem, quer sempre mais. Então, já mostra aí, a pessoa está sendo egoísta, porque ela tem o alimento, né? Mas ela quer mais e mais, mesmo sem estar com fome, mesmo já estando saciada, fica insistindo e querendo mais e mais e mais, né? Então, assim, puxa também a parte da questão da solidariedade, né? Que às vezes você tem aquele alimento que você pode dividir com 2, 3 pessoas, mas a sua gula é tão grande que você não tem essa capacidade de querer dividir com quem realmente necessita. Então, você comete o excesso da gula, né? Para satisfazer os seus próprios prazeres, e enquanto isso você poderia estar realmente matando a fome de outras pessoas, né? Então você pensou só em você e os outros, né, que se virem, infelizmente. Mas não deve ser assim, né? A gente deve buscar que isso não aconteça.
Então, assim, no segundo parágrafo, a falta de moderação sobre o que comemos indica descontroles em todas as áreas da nossa vida, tanto física, mental e espiritual. Isso acontece também, vocês às vezes está com um problema, está muito preocupado, muito ansioso, às vezes termina que tem aquela descarga na comida, né? Para poder aliviar aquelas tensões, come desfreadamente. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né? Não é certo, mas é comum. Uma pessoa que não resiste à comida também vai cometer outros excessos, como drogas, vai se deixar levar por fofocas e outros sentimentos negativos. Então é uma pessoa tipo que é mais acessível a esses certos tipos de sentimentos ruins, né? Se uma pessoa que ela cede à gula, então ela mais facilmente vai ceder a outros tipos de excessos e outros tipos de sentimentos ruins, né? Precisamos ter controle sobre o nosso apetite ou seremos levados a cometer outros pecados, aí males, né, como a preguiça, o comodismo, a avareza. A avareza porque muitas vezes já estamos satisfeitos e mesmo assim comemos mais, deixando o outro passar fome, como eu falei já anteriormente, né? Não dividimos o que temos, pois queremos aproveitar sozinhos. Isso é fato, né? A pessoa, além de gulosa, ela se torna também avarento, né? Ela deixa de pensar no outro para pensar só em si e os outros que procurem os seus meios, né? Sabendo que você tem o poder na mão de ajudar, né? Deixa de ajudar por capricho. Por isso, é importante sabermos o que é gula, pois ela também leva a um mal não tanto religioso, que é a doença. Uma pessoa que come demais não pensa no que ingere, prefere porcarias a ingredientes frescos e saudáveis. Sendo assim, está propensa a ter problemas de saúde, como diabetes, ataque do coração, pressão alta e ganho de peso. O antídoto para a gula, de acordo com a obra de Prudêncio, é a temperança. Devemos evitar excessos, tanto na alimentação quanto em outras questões. Viver no equilíbrio faz bem para o corpo, a mente e o espírito. Então, assim, a gula, ela além da questão emocional, né, que ela traz junto dela uma carga assim de sentimentos para se lidar com eles, mas existe a questão física também, né, que como aí no texto fala, deixa de comer coisas mais saudáveis para comer besteira e satisfazer os próprios prazeres, suas vontades, e vai comendo besteira e isso vai afetando a sua saúde, né? Não obrigatoriamente só vai engordar. Se só fosse só engordar, era muito bom, né? Porque ser um gordinho sadio é ótimo. Mas e aí, quando vem as doenças decorrentes dessa má alimentação, né? Então, é nisso que deve ser pensado também. A gente deve pensar como o nosso corpo, o nosso templo. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? É um presente de Deus para nós, né? Ele nos deu a vida, nos deu um corpo sadio. Então, cabe a nós mantê-lo sadio. Viver no equilíbrio faz bem para o corpo, a mente e o espírito. Então, isso aí já diz, né? Saber manter o equilíbrio em tudo, né? Então, isso vai fazer bem, independente do que seja. Não só a alimentação, mas quando a gente sabe manter o equilíbrio, isso faz a nossa vida melhor de ser vivida. Então, assim, espero que vocês tenham entendido bem. Na próxima aula, nós vamos finalizar esse assunto, né, sobre os 7 pecados capitais. Ainda falta falar sobre a luxúria, que eu ainda vou preparar uma aula para explicar bem direitinho para vocês a respeito. E a gente vai finalizar esse conteúdo, tá certo? Mas nesse da gula vai a atividade, né, para vocês responderem de 6 questões, né, maioria de respostas pessoais, como eu gosto de trabalhar com vocês. Então, assim que vocês fizerem, né, tira a foto da atividade e manda para mim ver como é que vocês responderam, se restou alguma dúvida, aí eu vou ajudando vocês, tá certo? Mas não deixem de fazer, né? Essa atividade da gula faz parte das atividades para a nota do 3º bimestre, tá bom? Um cheiro bem grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.